levar o vídeo do Senhor a toda criatura. Porque tem muitas crianças que não estão mais obedecendo ao seu pai, não estão mais obedecendo a sua mãe. Mas deixa eu falar para você que você venha obedecer ao seu pai, venha obedecer a sua mãe, para que você venha, que sua vida venha se prolongar aqui nessa terra. Por causa que o Senhor, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para que a gente venha levar o vídeo dele a toda criatura. Irmãos, os filhos de Eli, eles eram os filhos desobedientes. Eles eram os filhos que faziam coisas erradas. Mas que a gente venha ser um filho diferente dos filhos de Eli. Que a gente venha ser um filho obediente. Que a gente venha ser um filho reto e temente a Deus. Por causa que o Senhor nos escolheu. Mas também tem outro filho, que esse filho era Samuel. Samuel, ele era o filho de uma mulher que temia a Deus. Essa mulher temia o Senhor. Ela pediu para o Senhor dar esse filho para ela. E ela disse que quando o Senhor desse esse filho para ela, ela ia dedicar o filho dela à igreja, ia dar o filho dela para a igreja. E eu quero falar para você que você venha ser obediente igual a esse filho, igual a Samuel, porque Samuel, ele foi um filho obediente, que tem uma música bíblica que fala: Samuel, Samuel, ser profeta em Israel, e que a gente venha ser profeta nessa terra, que a gente venha ser profeta e levar o vídeo do Senhor a toda criatura aqui no nosso Brasil, mas não só no nosso Brasil, mas toda a humanidade, por causa que o Senhor na Bíblia fala que Ele só está te esperando a aceitar Jesus. Ele só está te esperando você aceitar Jesus para Ele voltar e levar a sua igreja. Cada pessoa que aceitou a Jesus, tem muitas pessoas que têm 10 anos de crente ou mais, mas no dia que ela se perde, Jesus volta, ela não vai para o céu. Mas aquela pessoa que aceitou a Jesus hoje, Jesus voltou, ele vai para o céu, porque ele está em Cristo. E que nós viemos sempre obedecer igual a Davi. Davi, ele era obediente ao seu pai, e também ele era obediente a Deus. O principal que a gente devemos obedecer é a Deus, por causa que tem muitas pessoas que já não obedecem também nem mais a Deus. Deus fala: meu filho, me obedece. E as pessoas: não estou nem aí, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Mas nós não devemos fazer assim. Quando Jesus falar: me obedece, a gente devemos obedecer. Quando Jesus fala: leva a minha palavra, a gente tem que levar. Porque o Senhor nos escolheu para nós levar o vídeo dele. Mas tem muitas pessoas que não querem mais levar a palavra do Senhor. E eu quero falar para você nessa noite que você é um escolhido de Cristo, você é um escolhido de Deus. Mas também tem outros filhos que desobedeceram. Samuel, ele era obediente, mas os seus filhos já não foram obedientes. Por quê, irmãos? Porque os filhos de Samuel não foram obedientes, igual ao seu pai. Irmãos, eu quero falar para você que eles foram desobedientes, viram seu pai na igreja, mas desobedeceram. Por quê? Por causa que eles não tinham o Senhor no coração. Eles não tinham Cristo no coração deles. Mas eu quero falar para você que você venha sempre levar o ídolo do Senhor a toda criatura. Que você venha sempre ter a couraça da justiça no seu coração e a armadura do Senhor, por causa que Ele nos escolheu para levar a palavra dEle. Irmãos, eu quero falar também aqui para você que tem um filho que ele foi obediente, mas também, ao mesmo tempo, ele foi desobediente a Deus. Salomão, ele era um homem obediente e sábio, mas mesmo com sendo sábio, ele não soube discernir, não soube obedecer a Deus. Ele fazia várias coisas erradas, ele começou a fazer coisas erradas, a fazer coisas que desagradavam o coração do Senhor. E eu quero falar para você que você venha sempre pedir para o Senhor sabedoria, mas também você venha sempre pedir para obedecer a Ele cada dia mais. Porque tem muitas pessoas
Não, o Senhor não é igual àqueles mágicos que faz, você pode pedir tudo que você quiser que eu te dou. Não, Deus ele vai te dar sim. Mas na hora que você começar a pedir demais, na hora que você parar de levar o ID dele, Jesus vai ver e vai falar. Vai chegar onde do pai dele vai falar: Pai, para um pouquinho para que ele pare de pedir e que ele venha levar o meu ID, por causa que ele está precisando. E eu quero falar para você que você venha sempre obedecer. Nós viemos sempre obedecer ao Senhor, porque tem muitas pessoas que não estão mais obedecendo. Também logo abaixo aqui está dizendo: e vós pais, não provoque a ira de vossos filhos, mas crie na doutrina e admoestação do Senhor. Porque tem muitos pais que só estão provocando a ira do seu filho, só estão provocando a ira dele e eles estão indo para lugares ruins, estão fazendo coisas ruins. Mas eu quero falar para você, pai, que você venha sempre e ensinar o seu filho o caminho certo. Venha sempre ensinar as crianças, seus filhos, ao caminho certo, o caminho que eles devem andar, para que eles nunca venham se desviar para a esquerda nem para a direita. Que ele venha sempre ter um alvo, que é Jesus Cristo. Também o maior exemplo de filho que obedeceu foi o nosso Jesus, o nosso Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que morreu na cruz por nós. Ele se ofereceu para morrer por nós, obedeceu seu pai, obedeceu a sua mãe, mais do que todos nós aqui na terra. Não era só porque ele era Deus, por causa que ele era 100% homem, 100% Deus. Por causa que tem muitas pessoas que não estão mais obedecendo. Tem muitas pessoas que, em vez de olhar para as coisas boas, estão olhando para as coisas ruins. Tem muitos filhos que, em vez de vir para a igreja, está escolhendo ficar aí no mundo afora, fazendo coisas erradas, fazendo várias coisas erradas, e os seus pais falam assim, na hora que escutam algum tiro, fala: Eita, já foi meu filho. Mas eu quero falar para você, pai, que o seu filho que faz coisas erradas, que cada filho que faz coisas erradas, está guardado na mão do Senhor, está guardado na proteção de Cristo, por causa que Cristo, mesmo que ele seja quebrado, mesmo que aconteça várias coisas ruins com ele, Cristo vai trazer ele de volta para a igreja. Cristo vai trazer ele de volta para a igreja, por causa que ele escolheu o seu filho, escolheu a sua filha. Tem muitos filhos que estão obedecendo os seus amigos em vez dos seus pais. Eu quero falar para você que você venha obedecer o seu pai em vez do seu amigo. Porque quando você se roda, quem está com você é o seu pai. Não é aquele seu amigo que deixa você de mão na hora que acontecem coisas ruins. Você vem escolher o seu pai primeiramente e também primeiramente a Deus. Por causa que Deus nos escolheu, Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Glória a Deus, aleluia. Porque tem muitas pessoas, tem muitas crianças que não estão mais obedecendo. Tem muitas crianças que falam: meu pai me dizia assim, Deus vai voltar, Deus está prestes para voltar. E eu já cresci, Deus não vai voltar não, eu vou deixar de mão essa vida de crente, vou fazer coisas erradas. Mas eu quero falar para você, que você venha escutar o seu pai, e a sua mãe, e primeiramente a Deus, por causa que Deus, ele nos escolheu. Eu fico encabulada assim, como é que Deus fez a gente com barro e a gente tem pele? Como é? É só na sabedoria de Deus. E tem muitas pessoas que falam: Deus não existe. Deus não existe, Deus é ruim. Quando alguém pede uma coisa e fala: eu quero isso, e Deus não dá, ele fala: Deus é ruim, Deus não sei o quê. Começa a falar coisas erradas de Deus, começa a falar mal do Senhor. E o Senhor só fez isso, sabe por quê? Para ver se você verdadeiramente reto ao caminho dele, seguir o caminho dele. Por causa que nós devemos fazer assim, Deus não dá, você fala assim: Papai do céu, mesmo que o Senhor não me deu, eu quero falar: eu te amo. Eu quero falar: eu te amo de todo o meu coração. Mas tem muitas pessoas que não falam isso. Elas só começam a
Deus vai abençoar a vida do seu pai, a vida financeira. E sabe o que ele vai fazer, o Senhor? Vai fazer o seu pai lhe dar coisas muito mais. Por causa que tem muitas crianças que não estão mais obedecendo e só estão perdendo as bênçãos do Senhor. Por causa que o Senhor, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para a gente levar o hino do Senhor. Que nem tem um hino assim, um hino infantil. Ei, você amiguinho, você que mora pertinho de mim. Ei, você meu vizinho, eu sou um missionáriozinho. Sabe, tem muitas pessoas que não querem mais ser um missionário. Tem muitas crianças que não querem levar o hino do Senhor. O meu maior sonho é levar o hino do Senhor a toda criatura. O meu maior sonho é que eu quero ser um missionário do Senhor. Por causa que o Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu cada um de nós crianças. Ele escolheu a gente para levar a palavra dele. Enquanto nossos pais estão envelhecendo e não estão mais podendo levar a palavra do Senhor, a gente é a nova geração que tem que levar o hino dele a toda criatura. Glória a Deus. Porque tem muitas pessoas que não estão mais levando a palavra do Senhor, não estão querendo mais levar o hino do Senhor e dizem: Deus não vai voltar. Isso ali, tudo que eles falaram é só mentira. E tudo que eles disseram é mentira, não é verdade, eu vou largar de mão. Mas eu quero falar para você que está pensando em desistir do Senhor, você que está pensando em largar os caminhos do Senhor, que você venha sempre levar o hino dele a toda criatura, por causa que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para que a gente venha sempre levar o hino dele. Porque tem muitas pessoas que estão deixando de mão a palavra do Senhor, estão indo no mundo afora fazendo coisas erradas, estão no mundo afora fazendo coisas erradas. Sabe por quê? Porque tem muitos pais que estão deixando seus filhos fazer o que quiser da vida dele. Mas eu quero falar para você que o Senhor, Deus, Ele disse que você venha sempre, vocês pais venham sempre corrigir o seu filho, que os pais venham sempre corrigir o filho, para que o seu filho venha sempre ser obediente. Mas tem muitos pais que falam: não vou bater no meu filho não vou corrigir ele não, por causa, aí ele vai ficar com raiva sim, mas vai aprender o que é o certo, mas tem muitos pais que eles só pegam, bate no filho. Mas eu quero falar para você que você venha bater sim, mas que você venha corrigir sim, mas a sua correção tem que ser, você tem que corrigir batendo e também tem que corrigir falando com seu filho, olhando no rosto dele e falando: filho, eu já te falei quantas vezes que você tem que fazer isso, é assim que você tem que fazer, quantas vezes que eu disse que você não pode fazer isso, você está desobedecendo. Você tem que falar assim com o seu filho, que ele vai olhar e vai falar: pai, eu estou fazendo coisas erradas sim, mas eu vou voltar para ti, e seguir o teu caminho. É assim que Deus faz com nós. Ele tem hora que Deus, Ele não dá as coisas para a gente, porque a gente está cego espiritualmente, só está pedindo toda hora, mas Deus está te esperando, você falar: hoje eu vou na igreja adorar o nome do Senhor, porque tem muitas pessoas que só estão vindo para a igreja só para pedir, só para falar: Senhor, me dá, mas o Senhor está falando: meu filho, você tem que parar um pouquinho de só pedir, porque você só está pedindo e tem coisas demais de você tanto pedir que Deus dá conta sim, mas Deus fala bem assim: eu não vou poder te dar, porque se eu te dar tudo isso, você vai querer se engrandecer, vai querer ser maior do que todo mundo nessa terra, sendo que você é igual a eles, você é igual a todos eles. Mas tem muitas pessoas que falam: a soberba cresce e fala: eu tenho dinheiro, eu tenho um carro novo, eu não estou nem preocupar ninguém, eu vou deixar que eles se rodem, mas que você não venha fazer isso, porque o Senhor, Ele nos escolheu, o Senhor, Ele fez a gente para a gente obedecer, que nem o tema de hoje é obediência. O que é obediência? É a gente falar: Pai, eu te obedeço, Pai, eu não vou mais fazer aquelas coisas que eu fazia antes, Pai, me desculpe.
que não te agradou. É assim que Jesus fala. É assim que Jesus faz para a gente falar com Ele. Porque tem muitas pessoas que não falam mais com o Senhor, não se ajoelham mais no seu quarto, não se ajoelham e começam a orar. E o Senhor fala assim: você não está nem mais orando, não está nem mais levando as minhas coisas a sério. Como é que eu vou te dar aquilo que você está querendo? Como é que eu vou te dar aquilo que você está pedindo se o Senhor, que você nem está se esforçando para ter? O Senhor, Ele fala assim, você não está nem se esforçando, como é que eu vou te dar? Você tem que se esforçar vindo para a igreja, você tem que se esforçar levando o ID do Senhor a toda criatura, porque nós somos uma nova criação, nós somos uma nova criatura do Senhor, nós somos a nova geração que vai ter que levar o ID do Senhor a toda criatura, porque tem muitas pessoas que só está esperando você chegar e falar assim: Jesus te ama, para Ele se arrepender, porque o Senhor, Ele age só, o Deus, Ele age só você falando isso, porque quando você fala isso, o coração da pessoa se comove, porque quando você fala isso, Jesus vai lá e entra na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa venha a ser obediente, para que aquela pessoa venha sempre levar o vídeo do Senhor a toda criatura, porque tem muitas pessoas que não querem mais levar o vídeo do Senhor, só querem ficar no banco da igreja, sentado, de braços cruzados e falando: não vou fazer nada não, eles que se rodem, eles que vão para o inferno, mas eu quero falar para você, que você venha sempre levar a palavra do Senhor, que você está aqui no banco, vendo a palavra do Senhor, você vai falar: tá certo, eu vou ter que falar para aquelas pessoas que eu estava com raiva dela, que elas têm que seguir o Senhor, porque tem muitas pessoas que fica com raiva de alguma pessoa, sabe por quê? Porque a pessoa não deu a paz do Senhor para ela. O que é isso, irmão? O que é isso que você ficou com raiva por causa que a pessoa não te deu a paz do Senhor? Se alguém não te deu a paz do Senhor, você só chega lá e fala: a paz do Senhor, por causa que Ele poderia até estar te esperando para você ir lá onde dele. E eu quero falar para você que o Senhor, Ele nos escolheu, crianças, para levar o ID dele a toda criatura, por causa que Ele é o único de todo louvor e de toda glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Deus dos exércitos, que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele morreu para nos salvar, porque, irmãos, tem muitas pessoas, os missionários, eles têm que fazer os seus cultos escondidos, tem que fazer os cultos deles escondidos, enquanto a gente está aqui podendo fazer livremente, e a gente escolhe ficar dentro dessas quatro paredes, em vez de sair afora e levar a palavra do Senhor. O que é que Jesus nos pede? Ele pede para a gente levar o ID dele, Ele pede para a gente também obedecer, porque tem muitas pessoas que não estão mais obedecendo. Irmãos, eu também quero falar para você nessa noite que o filho pródigo, ele saiu da sua casa, pegou toda a sua herança e foi embora. Quando alguém pega a sua herança do seu pai antes do pai morrer, é tipo que você está falando: eu quero que ele morra, por causa que seu pai ainda não faleceu e você está querendo a herança muito antes. Ele pensa: meu filho está querendo coisa ruim de mim, mas você vem sempre esperar. O filho pródigo, ele saiu da sua casa, ele saiu, gastou todo o seu dinheiro, mas voltou para casa, voltou e pensou que seu pai não ia aceitar ele, pensou que seu pai não ia aceitar, e ele disse que ia chegar e falar: pai, me aceita como seu servo. E o seu pai, avistando ele de longe, correu e abraçou e mandou matar o melhor bezerro, mandou calçar a sandália
ele. Quando nosso pai fala aqui, faz assim: filho, eu vou te dar isso, e a gente agradece, a gente está honrando o nosso pai. Também a gente devemos honrar a Deus de todo o nosso coração. A gente sabe como é que a gente honra a Deus? É vindo para a casa do Senhor e levar o ID dele a toda criatura, levar o ID dele a todo mundo, por causa que o Senhor nos escolheu para isso. Ele nos escolheu para que a gente venha levar a palavra dele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, tem muitas pessoas que estão sofrendo com o mundo aí afora, por causa que desobedeceram seu pai e a sua mãe. Também, irmãos, na Bíblia diz que os filhos que têm que enterrar os vossos pais, mas hoje está tudo ao contrário. Os pais estão enterrando o seu filho por causa que seu filho desobedeceu, por causa que seu filho fez coisas erradas. Na Mensageiro da Paz tem a mãe do pastor Itamar. Ela já é muito velha, ela já tem muito tempo de vida e viu seu filho crescer. Já o seu filho também já está grande, viu seu filho sendo pastor, viu o seu neto e agora está vendo as suas duas bisnetas. E eu quero falar para você que isso tudo foi obediência. Isso tudo foi obediência, que ela obedeceu ao seu pai e à sua mãe. O pastor Itamar, ele gosta de falar esse testemunho. Ele gosta de falar esse testemunho da sua mãe, porque isso incentivou ele a fazer as coisas certas. E eu quero falar para você, criança, que você venha também obedecer ao seu pai para que isso venha acontecer na sua vida, para que seus filhos venham contar testemunho de você, por causa que o seu filho vai olhar e vai falar: eu quero ser igual meu pai, eu quero ser igual meu pai, igual minha mãe crente, levando a palavra do Senhor, porque foi assim que Deus fez na vida deles. E seus filhos vão falar: o meu pai, ele é crente, o meu pai, ele é um homem bom, meu pai é uma pessoa boa que levou o vídeo do Senhor. E sabe o que a pessoa vai falar?
E eu quero